Bem-vindos aqui a mais um vídeo de guia de investimento em bolsa. E nesta semana vamos falar um pouco sobre rentabilidade de ações e fundos e quais perspectivas futuras, na minha opinião, relativamente aos bancos que existem, nomeadamente no nosso país. Se querem saber mais sobre estes temas, não percam o próximo vídeo. Até já! Tal como eu tinha indicado, vou-vos falar então um pouco sobre a rentabilidade, não de uma forma muito exaustiva, de quais a rentabilidade que vocês conseguem obter com ações e com fundos. Vocês, por exemplo, se subscreverem determinadas quantidade de ações de uma determinada empresa, podem conseguir anualmente, por exemplo, uma rentabilidade de, diria, 5%, uma média, possivelmente. Podem conseguir mais, podem conseguir menos, até podem conseguir uma rentabilidade inferior consoante o ano é melhor ou pior para aquela empresa e para as ações daquela empresa em si, mas poderão conseguir, por exemplo, 5%, enquanto que, por exemplo, em fundos poderão conseguir, por exemplo, aí uns 10, 12%, por exemplo. Mas obviamente que isso depende sempre do fundo, depende se é um fundo de distribuição ou de acumulação, as ações dependem se são ações que evoluem ou diminuem o seu preço, ou são ações que distribuem dividendos ou não, tudo depende desses fatores. O ideal é ter uma carteira de títulos no vosso banco que utilizem com uma distribuição equilibrada entre as duas opções. Obviamente que há mais opções, há opções que vocês podem subscrever de obrigações, há várias opções de investimento que existem. Mas relativamente a ações e a fundos, se calhar o ideal será ter de uma forma equilibrada um pouco de ações e um pouco de fundos para vocês distribuírem a diversidade da vossa carteira, para não estarem focados apenas numa empresa, apenas numa ação ou apenas num fundo, e se algo correr mal, pelo menos têm outros fundos ou ações que vos podem ter algum lucro e aumentar o lucro que vocês podiam não ter com outra ação que escolheram. Isso para vos falar um pouco de rentabilidade. Relativamente a perspectivas futuras de bancos, na minha opinião, eu acho que os bancos como são conhecidos hoje vão de certa forma acabar. Porquê? Porque existem bancos que são já alternativas relativamente interessantes, como o caso do banco Revolut, um banco online, e o banco Moai, também um banco online, que vocês podem fazer o download da aplicação, pedir um cartão, receber um cartão em vossa casa e usarem esse banco sem pagarem qualquer tipo de comissão de manutenção ou comissão até de transferências de quantidade de dinheiro. Isto vai ser, na minha perspectiva, o futuro, porque as pessoas vão deixar de querer pagar comissões por contas que utilizam no dia-a-dia. Por isso é uma questão de tempo até os bancos tradicionais, como nós conhecemos, deixarem de existir e as pessoas migrarem, quer seja para estes dois bancos que eu indiquei, ou até outros que podem vir a surgir. As pessoas vão migrar para condições de contas em que podem usar livremente as suas contas sem terem de pagar qualquer tipo de comissão por terem o dinheiro lá. Nestas contas isso já existe, existem outras portuguesas, nomeadamente o Ativo Banco e o Banco CTT, que também até ao momento não cobram comissões, esperemos que não venham a cobrar futuramente, mas cada vez mais facilmente uma pessoa pode trocar de banco, pode transferir o dinheiro eletronicamente de um banco para o outro e com um simples clique consegue mudar os seus fundos para outro banco. Ou seja, a questão de mudança vai-se deixar de ser um problema, digamos assim, porque vai ser muito fácil mudar de banco. Basta depois ir ao banco e cancelar a respectiva conta e abrir numa destas bancas eletrónicas. Obviamente que não é só vantagens, tem desvantagens também. Estes bancos, nomeadamente, podem não ter balcões presenciais, o que em certas situações pode ser um bocadinho mais difícil o contacto para obter determinadas informações. No entanto, a médio prazo diria que muitas, ou a maioria das populações, e consoante a evolução das gerações, vão começar a utilizar bancos que não paguem comissões, que consigam colocar lá o dinheiro e que não seja necessário pagar comissões de manutenção, de adesão e de transferências. Vai ser esse, na minha ótica, o futuro. Ou seja, são esses bancos que daqui a 5, 10 anos vão conseguir, e aqueles que já começaram agora a pensar nessas estratégias, são esses bancos que daqui a 5, 10 anos vão existir na maioria da população. Cada vez mais pessoas têm contas nesses bancos. Ou seja, como é que os bancos conseguem resistir a esta mudança e conseguirem se adaptar?
é oferecendo soluções que estes bancos eletrónicos não conseguem fornecer. E que soluções são essas? São soluções de poupança e investimento que tragam retornos relativamente bons, ou seja, os bancos tradicionais deverão focar-se nos retornos de poupanças e investimentos das pessoas que têm lá dinheiro, focarem nessa perspectiva e não se focarem como bancos guardadores de dinheiro à ordem e a prazo, porque tanto as contas a prazo também geram pouca rentabilidade. Ou seja, na minha opinião, estes bancos, que até podem ser pequenos agora, que têm soluções nos seus bancos e os seus bancos são mais direcionados para a vertente de investimento, são aqueles que daqui a 5, 10 anos vão conseguir evoluir e ter mais clientes, porque as pessoas vão ter contas em bancos para investimentos e não para guardar dinheiro. Para guardar dinheiro vão começar a utilizar contas tipo Moai, Revolut e outras que poderão surgir, ou seja, contas sem gastos associados. E vão utilizar bancos para fazer investimentos que não podem fazer nessas contas. Ou seja, na minha opinião, os bancos, para conseguirem resistir nos próximos anos, deverão, de facto, concentrar os seus esforços em fornecer soluções às pessoas que permitam investimentos e poupanças e talvez uma melhor, diria, de informação para as pessoas saberem que existem essas informações. E este canal passa um bocado por isso, para vocês ficarem a conhecer que opções é que têm para investir em bolsa, em ações e em fundos. Por exemplo, é isso que pode ser uma estratégia boa para se usar determinados tipos de bancos. E para esta semana ficamos então por aqui. A opinião que os bancos, tal como conhecemos, irão mudar a sua perspectiva, o seu modelo de negócio, e aqueles que irão daqui a 5, 10 anos, diria eu, ter mais clientes e conseguir melhores valores de rentabilidade serão aqueles que fornecem soluções que estes bancos eletrónicos não conseguem fornecer, apenas para guardar dinheiro, enquanto que se pensarem numa perspectiva de focalizada no investimento, talvez, na minha ótica, consigam maiores resultados e mais clientes. Obrigado por esta semana, ficamos aqui, foi mais um guia de investimento em bolsa. Coloquem um gosto, se de facto gostarem, subscrevam se tiverem interesse nestas temáticas e comentem se tiverem alguma dúvida e vemo-nos então no próximo vídeo. Adeus!